Olá, tudo bem? Bom, para a gente saber fazer escolhas melhores na nossa alimentação, né, no dia a dia, é imprescindível que a gente consiga entender, que a gente saiba sobre cada grupo de alimentos, entender melhor os alimentos que estão disponíveis aí para a gente consumir no dia a dia. Porque a gente come várias vezes ao dia, várias vezes na semana e o ano inteiro. Então, isso é muito importante para a nossa saúde, para a nossa vida. Pensando nisso, eu resolvi trazer aqui uma série de vídeos para a gente pensar e entender melhor esses alimentos, conhecendo cada grupo e entendendo a função deles no nosso corpo. Então, basicamente, a gente tem macronutrientes e micronutrientes. A gente divide dessa forma para ficar mais fácil de entender quando a gente pensa nos grupos de alimentos, tá? Quando a gente pensa em macronutrientes, são aqueles famosos e conhecidos carboidratos, proteínas e gorduras. Micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, macro de maior quantidade, muito, e micro de pequena quantidade, certo? Em cada vídeo que eu fizer, que eu vou colocar aqui no IGTV, a gente vai entender um pouquinho sobre cada grupo, que eu acho que fica mais fácil para seguir esse raciocínio comigo. Então, hoje, a gente vai começar com os carboidratos. A gente ingere carboidrato praticamente em todas as refeições. Então, quando a gente não está pensando demais sobre alimentação, em todas as refeições você vai ingerir carboidrato. Mas quando a gente digere, através da digestão, a gente vai absorver a glicose, que é o produto final dessa digestão de carboidrato. A glicose, ela é o principal combustível para as células, combustível de energia para as células do nosso corpo como um todo, principalmente do nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Então, é muito importante para o nosso organismo ter glicose no nosso corpo mesmo. É tão importante que o nosso corpo ele é capaz de pegar células, moléculas de outro tipo e transformar em glicose, que é o que a gente chama de gliconeogênese. Não precisa decorar palavras difíceis, mas é uma transformação de outros tipos de moléculas em glicose. Justamente, se tiver faltando glicose, o nosso corpo consegue disponibilizar a glicose na circulação sanguínea. Os carboidratos, então, eles são os mais abundantes nos alimentos. É o mais fácil da gente encontrar. Até por isso que na evolução do nosso corpo, que eles foram prioritários para o nosso sistema nervoso funcionar. Então, a gente encontra em grãos, nas raízes, nas frutas e também é encontrado em pequenas quantidades em outros alimentos. Então, para com essa história de achar que arroz não pode comer, que banana engorda, que aveia é vilã. A gente precisa consumir carboidrato diariamente. Aí, a quantidade é o que a gente vai negociar e que a gente vai ver específico para cada pessoa. Mas é o que eu sempre falo, o equilíbrio é tudo. Então, quando essa glicose e aí esse carboidrato é ingerido em excesso, e aí tem muito circulando no corpo, o corpo não está gastando essa energia toda, o corpo vai arrumar um jeito de guardar, de estocar essa glicose. E a melhor forma que ele tem para guardar essa glicose é em forma de gordura, porque o corpo guarda mais quantidade de energia em um espaço menor, em um volume menor de células. Então, ele vai transformar essa glicose em moléculas de gordura e estocar, quando ele precisar, já está a reserva ali para ele transformar em glicose quando for preciso. Então, é aí que o excesso vira essa gordura, seja localizada, seja uma gordura no fígado, seja uma gordura espalhada pelo corpo, uma gordura circulante. Provavelmente, na grande maioria das vezes, essas gorduras que a gente vai encontrando em locais adequados ou inadequados do nosso corpo, são consequência de um excesso de consumo de carboidratos. Então, vamos para as polêmicas. Quando a gente fala de uma dieta low carb, que está super na moda, pensando numa low carb, que seria baixa em carboidratos, né, a tradução livre dela, ela não é uma dieta sem carboidratos, ela não é no carb, ela é low, é pouco carboidrato. Então, vai ter carboidrato nela. Legume, fruta, verdura um pouco menos, mas tem carboidrato, principalmente legumes e frutas, e que são alimentos essenciais no nosso dia a dia.
Então, dependendo da pessoa, da estratégia que está usando, do objetivo dessa pessoa, a gente pode tentar trabalhar com uma alimentação com baixa quantidade de carboidrato. Mas o que eu quero deixar registrado aqui, para ficar bem claro, é principalmente quando a gente pensa em alimentação específica, pensando em alguns tipos de doenças. Por exemplo, para controle de uma diabetes, uma dieta low carb pode ser que seja essencial. Na grande maioria das vezes, vai ser o que vai mais funcionar. Não é no carb, o diabético precisa também de carboidrato, mas de uma forma controlada e equilibrada. E isso tem que ser direcionado. Então, entender o que é cada alimento é importante também por isso. Existem ainda algumas dietas estratégicas pensando em epilepsia, tratamento de câncer e o tratamento da epilepsia, que a gente trabalha até com dietas que a gente chama de cetogênicas, que seria zerada em carboidrato praticamente, que vai incentivar o corpo a fazer essa transformação de outras moléculas para a glicose para manter o corpo funcionando. Mas vocês entenderam que isso são em casos específicos? Uma dieta cetogênica não é para um simples emagrecimento estético. Uma dieta cetogênica ela pode ter um papel fundamental em tratamentos específicos, em momentos específicos da vida das pessoas. E isso vai ser acompanhado por um nutricionista, que é o profissional responsável por trabalhar a alimentação, né? Por orientar sobre a alimentação para as pessoas. Então, ter atenção com isso. Não seguir dietas da moda é muito importante. E aí o carboidrato é sempre, a maioria das vezes, é visto como um grande vilão. Mas a gente pode ter situações que a gente vai precisar de mais carboidrato, que a gente chama do carboidrato simples, que é o que é mais fácil lá na digestão, ele virar a glicose. Não vai dar trabalho para o corpo. Carboidrato simples, energia rápida. O que são esses carboidratos simples? Quando a gente pensa que não vai ter fibra para dificultar essa energia, essa digestão. Quando a gente pensa que não vai ter proteína misturada, não vai ter gordura misturada. Então, é um carboidrato muito fácil de digerir. O mais fácil deles é o açúcar. Então, o açúcar é um tipo de carboidrato muito fácil de digerir. E aí a gente começa a pensar nas farinhas sem fibras. Farinha branca, a goma de tapioca não tem fibra, um amido de milho não tem fibra. Então, quanto mais simples for a digestão daquele carboidrato, mais rápida vem essa energia. E tem vezes que a gente precisa de energia rápida. Mas se a gente consegue ir dificultando essa energia e fazendo ela ficar mais lenta, como que a gente faz isso? Com fibras, com proteína junto da digestão naquele mesmo momento, com um tipo de gordura boa na digestão naquele mesmo momento, a gente consegue ter resultados muito bons para diminuir a velocidade de absorção e aí essa glicose chegar de forma mais devagar no nosso sangue. Bom, acho que ficou um pouco claro esse tema do carboidrato. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí, pode mandar direct. E o que mais você quer saber? Vou fazer outros vídeos sobre os outros macronutrientes e também sobre os micronutrientes para a gente entender.